Oi, pessoal. Agora eu tô ao vivo e eu espero conseguir chamar os meus colegas, a Fran. Da live comigo. Não deu certo no sábado, peço desculpas para vocês. Esperar um pouquinho, ó, a Fran tá entrando, o Bruno também. Oi, Olá. Fran. Oi, Bruno. Oi, tudo bem? Tudo. Vamos esperar um Oi, pouquinho boa para o público ir noite. entrando. Vamos. Oi, Camila, que bom. Né, a Kerley, olha, que coisa boa. Coisa boa ter vocês aqui, fico bem feliz, né? Acho que é importante, assim, é um tema que é muito caro para nós, assim, vou começar falando, então, eu me chamo Simone, eu sou psicóloga no Hospital de Clínicas e sou a idealizadora do Coletivo Educação e Saúde. Eu convidei o Bruno e a Francine, que eu sempre chamo ela de Fran, porque é difícil de falar o nome, e a Francine para falarem comigo juntos sobre atenção ao paciente idoso, né? Orientações e manejo no pós-alto hospitalar. Por quê? Porque eles são, oi, Chay, eles são os meus parceiros no Hospital de Clínicas. A gente faz parte do programa institucional de atenção ao paciente idoso, com um grupo grande de profissionais que trabalham lá, mas a gente, né, nós três, assim, temos uma afinidade e acabamos nos unindo com algumas ações bem legais lá no hospital. Então, a ideia aqui é fazer um bate-papo, então, com vocês podem participar, perguntar o que vocês, né, quiserem em relação aos temas que a gente está trazendo. A ideia é realmente poder conversar um pouquinho com vocês a partir da experiência que nós já temos, né? O objetivo, né, é poder contar um pouquinho dessa nossa experiência. Então, a primeira pessoa que eu vou convidar para conversar com a gente é a Fran, né? Eu vou chamá-la de Fran, porque eu chamo ela assim, para contar um pouquinho dos aspectos da enfermagem, né? A Fran é enfermeira e o Bruno é farmacêutico. Tá bem. A palavra. Oi, boa noite. Obrigada, boa noite. Hoje deu certo, né? Que bom, então, ficamos felizes. Então, eu sou Francine, né? Como a Simone já me apresentou, sou enfermeira, trabalho no Hospital de Clínicas. Atualmente, eu trabalho no ambulatório do hospital, entre outras atividades, né? Junto com uma equipe de geriatria, então, especificamente, né? Na atenção ao paciente idoso. Antes disso, trabalhei muitos anos em unidade de internação, também de referência, né, para internação de pacientes idosos, e eu faço parte, então, desse grupo, né, que é o grupo executivo que trabalha com atenção ao paciente idoso, então, olhando para as questões, né, do paciente idoso dentro da nossa instituição, e junto com as diversas iniciativas, né, que são realizadas com esse grupo maior, como a Cis já falou. Atualmente faço doutorado também na área de atenção ao idoso, fiz mestrado nessa área, então sempre aprendendo aí, e cada vez mais, né, aprendendo e trocando, e com esse nosso trio aí, que de sucesso, né, a gente diz que é um trio de sucesso, porque a gente trabalha bem juntos, eu venho aprendendo bastante com esses dois também. Então, boa noite, Zu, ó, a gente vai vendo um pessoal aí que a gente trabalha e aprende também todos os dias, né. Então, obrigada pelo convite, por estar aqui fazendo essa conversa, né, que acho que é para ser descontraída, enfim, e a gente só lembrar, né, e ressaltar da importância de ter um olhar específico, né, para essa população, e é do senso comum, às vezes, colocar, né, todo mundo que é adulto numa faixa etária só, assim, né, num grupo só, né, somos todos adultos, mas cada faixa etária, ela tem, né, suas particularidades, e o paciente idoso, que aqui no Brasil, hoje, ou nos países, né, em desenvolvimento, são aquelas pessoas com mais de 60 anos, né, nos países desenvolvidos são aquelas pessoas acima de 65, isso provavelmente aí vai mudar, né, ao longo dos anos, mas hoje, então, legalmente se tem essa definição, né, da pessoa idosa acima de 60 anos. A gente sabe que esse grupo, ele possui diversas características muito específicas e que o nosso olhar, ele tem que ter alguns detalhes, então, voltados para esse grupo, voltados a essa atenção. E a gente, né, nós que trabalhamos, né, em instituição hospitalar, né, nas diferentes frentes, né, da instituição,
o nosso olhar, assim, acaba sendo muito para essas questões de o que provoca, né, o que pode, ao que essa pessoa idosa pode estar submetida numa internação hospitalar, né, e como fazer esse processo ocorra, esse processo de internação ocorra da melhor forma, né, da maneira mais otimizada, e como é o pós-alta, então, dessa pessoa, é uma coisa que nos preocupa bastante, que é o foco, né, da nossa conversa hoje, dentre os vários aspectos que estão envolvidos na atenção ao paciente idoso, né? Então, é bastante amplo. E pensando na enfermagem, assim, mais especificamente, eu enquanto enfermeira, e claro que a gente trabalha muito multi, né, e é um dos grandes sucessos, eu acho, do nosso trabalho, né, acredito, sem nenhuma falsa modéstia, né, realmente, mas acho que é um dos sucessos do nosso trabalho, é que mesmo falando da parte da enfermagem, eu penso, né, o que enfermeiro, uma equipe de enfermagem vai estar atenta nessa atenção ao paciente idoso, pensando nele no hospital e depois no pós-alta, né? Como fazer essa transição, né? O nosso trabalho, ele circula muito, né? Entre todas as áreas e a gente precisa muito de todo mundo, né? E isso é um dos fatores de sucesso. Mas, enfim, eu vou falando, mas se quiserem me interromper, por favor, tá? Me interrompam e podem falar, ou se quiserem fazer alguma pergunta também, por favor, podem fazer, quem está nos assistindo. Mas o que mais, dentre todos os aspectos, né, o que mais a enfermagem fica atenta, né, quando a gente pensa nesse paciente idoso e nessa transição ali, né, o que fazer nesse pós-alta, né, como esse manejo pós-alta hospitalar, né, que é o foco da nossa discussão. Uma das grandes preocupações é quando a gente pensa na pessoa idosa, a gente pode ter, né, de maneira resumida, e vocês, por favor, me ajudem, né, me complementem, por favor, me interrompam, é que quando a gente fala de um paciente idoso, a gente pode ter pessoas que ali desde os 60 anos até os centenários, né? Nós temos pacientes centenários. Então a gente tem aí muitos anos, né, que fazem com que essa população, não só além da idade, mas das suas características de envelhecimento, elas possam ser pessoas muito diferentes, né? Então a gente não pode botar mesmo, dependendo dessa idade, colocar todo idoso com as mesmas características e que todos vão estar da mesma forma, né? Então a gente tem o processo de envelhecimento, ele corre de maneira diferente para cada um, conforme foi a sua vida, as suas condições de saúde ao longo da vida, condições de moradia, saneamento, família, enfim, né, todo o contexto, assim, de saúde e sociedade. Então, quando a gente vai olhar para um idoso durante a internação, o que a equipe de enfermagem fica atenta é, além do que levou esse idoso a esta internação, o que ele está tratando ali, né, qual é o objetivo, a causa dessa internação, né, e o que isso gerou para esse sujeito, né, para essa pessoa, né, a gente também tem que estar atento a como ele era antes de internar, né. Então, como é que ele era? Então, a gente está falando aqui de um idoso super ativo, super robusto, que trabalha, né, trabalhava antes de estar internado, que dirige, ou que tinha uma condição de saúde super boa, que não usava remédios, né, ou um idoso que ele já era super dependente, ele não conseguia caminhar, ou ele fazia uso de fraldas, né? Então, a gente tem que olhar como era essa pessoa antes de internar, né? O que causou essa internação, por que ela está ali, né? E como é que ela está saindo no momento dessa alta. Né? A gente sabe que o objetivo da internação hospitalar é a pessoa tratar algum ponto, algum agravo específico, né, e sair melhor dessa internação, e que é o que muitas vezes ocorre, mas a gente sabe também que uma internação hospitalar, ela pode trazer, sim, muitos danos especificamente para a população idosa, né. A internação hospitalar faz com que a pessoa fique desambientada, então ela pode ter períodos de confusão, né, que E a eu, gente... desculpa te Por interromper, favor. Fran, mas eu acho que tem uma Não, coisa por né, que favor. tu e eu queria complementar um pouquinho, assim, depois eu deixo o Bruno falar também mais adiante. Mas, assim, que eu acho que é importante que, para além dos 60 ao centenário que tu trouxe, a gente lida na internação com aquele paciente que aos 80 anos é a sua primeira internação, né? E aquele Aham. paciente 60 que já teve 20 internações, ou 70, né? E isso também Uhum. difere para a gente pensar, né? Como que esse Com sujeito certeza. porque a gente acha assim, porque é idoso, já começou, né, já está no hospital, já conhece, já tem isso na sua rotina, e não necessariamente. Então tem a questão da idade, mas também de estar no hospital pela primeira vez. Às vezes a gente pega pacientes que nunca tinham tomado medicações e
saem de uma internação cheia de remédio, né? Então também tem isso. Só para complementar o que tu estava falando. Não, isso é super importante, né? Então, são bem essas questões, assim, né? De como, além da causa da internação, como é que era a vida dele antes, e isso que tu trouxe é super importante, né? Em que condição que ele tá ali. E às vezes pode ser um evento bem traumático, né? Porque, nossa, eu tinha muita saúde, estava super bem, tô no hospital, isso às vezes representa uma ruptura, né? E não só para o paciente, mas aí era outra parte, né, que nós temos que olhar, e foi super bom o teu gancho, mas para a família dessa pessoa também, né? Quem é a família, né, desse paciente? Esse paciente, ele vivia sozinho, morava com alguém, ele tem uma família grande, pequena, tem parentes próximos, ou ele não tem família, ele tem um suporte de amigos, de vizinhos, né? Qual é a rede de apoio? Então, porque pode ser uma pessoa super independente, que está super bem, que internou pela primeira vez, né? E como é que essa pessoa vai sair dessa internação e quem vai dar o suporte para ela pós alta, conforme o nível de necessidade que essa pessoa vai ter. Então, qual é o grau de dependência dela após essa alta hospitalar? Então, a equipe de enfermagem, ao longo da internação, o ideal é que quando a gente pense na alta, né, nesse manejo pós-alta hospitalar do paciente idoso, isso tem que começar a ser pensado quando esse paciente interna, mesmo que às vezes possa ser uma internação prolongada, que isso mude, né, a condição de saúde desse paciente vai mudando ao longo da internação, nós temos que ter esse olhar, identificar esses fatores desde o início da internação, como é que esse paciente era, como é que ele está agora e quem é a rede dele, para que a gente possa preparar esse paciente e essa família para alta. E isso tem que ser feito, idealmente, de maneira multidisciplinar, que é o que a gente, né, se propõe fazer, né, no nosso ambiente de trabalho. E qual é principalmente a parte da enfermagem? Como a gente está todos os dias com esse paciente, com essa família, o tempo inteiro, né, a enfermagem está sempre acompanhando esse paciente. Então, algumas coisas são fundamentais. A gente consegue identificar quem é essa família, né? E como é que era esse paciente antes da internação hospitalar. E, a partir daí, planejar essa alta. Então, o que ele precisa de orientação, por exemplo, para essa alta? Se é um paciente que teve a sua primeira internação, ele estava super bem, e aí ele teve uma condição de saúde, um agravo muito importante, muito sério, pode ser que ele tenha alta com muitos medicamentos que antes ele não usava. Então, a gente vai falar com o nosso farmacêutico, né, que vai nos ajudar. A gente vai chamar o Bruno, que é o que a gente faz bastante. Ou esse paciente, ele pode ter a alta, ele teve alguma condição de saúde que deixou ele muito com um grau de dependência importante, e ele pode ter alta, por exemplo, com uma sonda para se alimentar. Então, que é um dispositivo super né, invasivo, enfim, para quem não está acostumado. Então, ele vai precisar de treinamento específico. Isso vai ter que ser feito pela enfermagem. A gente pode pedir auxílio do nutricionista para orientações de dieta, né? Ou é um paciente que vai estar usando fralda. E isso também, é um cuidado simples, é uma fralda, né? Mas como é trocar a fralda de um adulto? É diferente, né? Então, assim, isso impacta muito de muitas maneiras, tanto para o paciente quanto para a família, né? Daí a gente vai falar com a Simone também, né? Então, ele vai ter que receber diferentes tipos de treinamento, né? De educação para alta, não só o paciente, mas a sua família. Ou se é um paciente que está super bem, que foi lá, internou e está tendo uma alta melhor do que, né, está saindo do hospital melhor do que quando ele internou, que é sempre o nosso objetivo, né, mas às vezes não acontece assim, a gente vai ter que estar atento para que esse paciente não interne novamente. Como é que a gente vai prevenir uma nova internação? Então, que cuidados ele vai ter nessa alta? Como é que vai ser a revisão dele pós-alta? Então, ele está alta e deu? Não, como é que ele vai seguir o acompanhamento de saúde? Então, toda essa orientação, essa educação tem que ser feita pela equipe de enfermagem, né? E a gente tem que estar atento a esses aspectos desde o início da internação, né? Até porque somos os profissionais que estão o tempo inteiro com o paciente, e que para identificando essas situações, a gente possa também acionar, né, os outros membros da equipe, para que a gente consiga alinhar todos esses cuidados para que seja uma transição mais tranquila para o seu domicílio, não só para o paciente, mas para a família, independente do grau de dependência que esse paciente vai ter na alta e de dispositivos que ele vai necessitar. Então, de uma maneira mais ampla, assim, aí a gente pode entrar em vários detalhes aqui, mas de maneira mais ampla, esse seria o principal olhar, assim, da enfermagem. E eu fico pensando, né, da importância da gente, de alguma forma, tu trouxe várias profissões no teu discurso, né? Então, tu aciona a psicologia, a farmácia,
o serviço social, e de alguma forma a gente tem que estar trabalhando interlaçado, né? A gente, com o paciente idoso, a gente não consegue atender sozinho, né? Eu estava conversando hoje à tarde, assim, com uma colega lá da emergência, do quanto a geriatria, né, a especialidade da geriatria, da gerontologia tem crescido, porque a gente sabe, né, que a população idosa está crescendo e vai crescer ainda mais, e amanhã vamos ser nós, né, que vamos estar sendo atendidos, ou já estamos sendo atendidos por essa especialidade, assim, e nos cuidando hoje para amanhã ter melhor. E aí eu fiquei muito pensando, e ia chamar o Bruno para poder se apresentar um pouquinho e falar, né, aquilo que eu disse sobre a polifarmácia, né, e a dificuldade tanto do paciente que já usava previamente, quanto aquele que vai, né, para casa com muita medicação. A gente sabe o quanto é difícil a adesão ao tratamento medicamentoso, né, e que é uma demanda que causa, né, se não é bem feito, a gente acaba causando uma reinternação, e a importância da gente estar atento e alinhado, né, nas orientações. Então, Bruno, agora fale. Então, boa noite a todos. Agradeço, Simone, o convite, né, em nome do coletivo, né, de você estar participando aqui dessa live, para contribuir um pouquinho sobre essa questão do cuidado ao idoso, com o foco, assim, nessa... a gente não chegou ainda a falar a definição, mas basicamente é uma transição do cuidado, né? A Fran comentou que, na verdade, o que é isso? É todo esse processo de organização que a gente faz para que o paciente vá se preparando e ele volte da internação para a casa dele, com todas as questões que a Fran já comentou, que podem acontecer, e com todas as adaptações que a gente vai ter que fazer, né, com base no que ele tinha, com o que ele foi sendo diagnosticado, avaliado durante a internação. Eu trouxe alguns pontos assim que eu acho interessante trazer, alguns mais gerais e outros para casar com o que a Fran comentou dessa avaliação durante a internação, né? Porque quando a gente vai trabalhar essa transição do cuidado, a gente trabalha desde quando o paciente interna, né? Ou via de regra seria o ideal para a gente já ir conhecendo, como ela falou, essa família, na questão dos medicamentos, né? O que ele utilizava, aonde que ele tinha o vínculo para conseguir esses medicamentos, né, se tinha alguma dificuldade, fazendo a avaliação dessa adesão. E a gente sabe que medicamento acaba sendo o produto, né, de saúde mais utilizado, né, em todo o local, né? Então, em qualquer serviço de saúde, seja na atenção básica, seja na atenção terciária, em casa também, né, porque a nossa sociedade ela é muito medicalizada, né? Se a gente vai pensar, as pessoas vão numa consulta médica, né? Então, coisa até para porque às vezes saem tristes, né? Quando saem sem uma receita médica, por exemplo, né? Porque a gente tem que lembrar que além de todo o tratamento farmacológico, a gente tem as estratégias não farmacológicas para muitas doenças também, né? Então, os medicamentos eles não são isentos de risco. Mesmo esses medicamentos que estão de venda livre, que são muito utilizados por automedicação, têm um risco. Então, eles têm esses possíveis efeitos adversos, inclusive a gente pode pensar que algumas ou muitas das internações podem inclusive ser decorrentes de algum problema relacionado ao uso de algum desses medicamentos. Então, isso é uma coisa importante também já de identificar. A gente vê casos na emergência, por exemplo, de pacientes que tinham algum tipo de dor muito crônica e faziam um uso abusivo, por exemplo, de anti-inflamatórios sem nenhum acompanhamento. Não é que são medicamentos que não possam ser usados, mas eles têm que ser usados e acompanhados, monitorados, para evitar de ter esses riscos que podem levar a danos graves, né? Pacientes às vezes têm com insuficiência renal, tem que fazer diálise, então tudo isso por causa do uso inadequado, né, de algum medicamento ou uso abusivo que, se fosse orientado lá atrás, né, evitaria esses problemas. Então, essa é uma das coisas que eu trago aqui. E também para cada medicamento, o que é importante a gente saber orientar para o paciente, né? Ele tem que saber se aquele medicamento é necessário para a condição dele. Então, ele tem que entender para que é aquele medicamento, que isso vai aumentar o engajamento e a adesão ao tratamento.
A gente também avaliar nesse momento assim a possibilidade de ter algum tratamento que é desnecessário ali, né, seja por uma automedicação, por alguma condição que já está melhor e que discutindo com toda a equipe multi a gente consegue pensar em alguma alternativa terapêutica. Tendo os tratamentos adequados, a gente tem que também saber se eles estão sendo eficazes, né? Isso também é importante de orientar e trabalhar junto com os pacientes. Então, deles entenderem quais são os parâmetros, os exames que eu preciso saber para ver se aquela minha doença está controlada ou não. Né? Tem essas doenças, hipertensão, que tem essas doenças, sabem como que eles têm que fazer esse monitoramento, né? Isso é uma coisa que toda a equipe multi pode também trabalhar para melhorar esse uso mais seguro dos medicamentos. E também na identificação de possíveis reações adversas. Então, cada medicamento novo que entrar, é muito importante o paciente saber quais as principais reações que podem acontecer para evitar de que ele pare de usar aquele medicamento por estar tendo uma reação, que às vezes pode ser uma coisa transitória, às vezes pode ser uma coisa mais leve e que não vá prejudicar o tratamento dele. E além de tudo isso, a gente chega na questão da adesão ao tratamento, né? A OMS tem dados de que mais ou menos metade das pessoas que deveriam usar algum medicamento continuamente não usam, por diversos motivos. Então, tem pacientes que não conseguem acessar os medicamentos, então por isso é importante a gente trabalhar tanto pensando em políticas públicas para melhorar o acesso aos medicamentos e na nossa prática de identificar, né, como que o que a gente chama de assistência farmacêutica, que são essas políticas de fornecimento de medicamentos, né? Então, se aqueles medicamentos que o idoso vai sair utilizando, se eles são fornecidos pelo SUS, o que precisa, os requisitos, se é preciso algum exame, como fazer esse monitoramento. Alguns pacientes até pegam o medicamento, mas às vezes não começam a utilizar, ou por algum receio, ou porque leram a bula e viram, nossa, que tem muitas reações adversas e não querem iniciar, ou porque é algum medicamento de uso mais complexo. Então, eu sempre dou o exemplo da insulina, né? Lá no hospital, o paciente está ali deitadinho na cama, a enfermagem vem e faz a insulina. Mas se ele não é orientado de que vai seguir utilizando isso, é muito importante, por exemplo, já durante a internação, o paciente ir acompanhando, junto com a equipe de enfermagem, né? Junto com a equipe da farmácia, por exemplo, acompanhar as aplicações, revisar como é feito isso, para justamente ir perdendo o medo e ir usando um medicamento, por exemplo, que é uma injeção, que as pessoas já têm muito medo de utilizar, né? Dispositivos inalatórios, por exemplo, então são de uso mais complexo. E, além disso, então, os pacientes, às vezes, muitos deles podem não seguir usando o tratamento continuamente por desmotivação, por não ter mais acesso, por questões de custo. Então, todas essas são arestas que a gente pode trabalhar em conjunto para melhorar isso, pensando desde o início da internação até no planejamento de alta. Só um comentário, desculpa, Simone, te interromper aqui. A gente, né, temos dados que um dos principais fatores que às vezes ocasionam reinternações, né, frequentes, é a questão da reconciliação medicamentosa, né, que é justamente esse alinhamento, né, vamos dizer assim, o Bruno pode me corrigir ali, das medicações que esse paciente usava antes da internação, enfim, e como, né, vai ser após a alta. Então, é uma das principais dúvidas, assim, pontos de dificuldade, né, porque realmente é complexo, né, o Bruno deu vários exemplos, e realmente, por exemplo, o uso da insulina, né, que para nós é uma questão corriqueira, né, mas envolve todo um cuidado, assim, de armazenamento dessa medicação, da correta administração, a dose correta, né, mais uma vez entra a questão da família, muitos vão precisar de ajuda para aplicar, né, e aí realmente tu precisa de muitas mãos, assim, para orientar e estar atento da dificuldade que é, né, o uso de tantas medicações, que às vezes se usa muito, como o Bruno falou, né, muitas medicações, nesse momento da alta, e é um dos pontos de mais dificuldade, realmente, né.
É isso. É uma coisa importante. Fui anotando umas coisinhas para lembrar de ir falando assim mais ao longo, né? Quando a gente entrar em coisas mais específicas. Daí a reconciliação foi um exemplo, porque o que que às vezes acontece, né? O idoso usava aqueles seus medicamentos previamente à internação. E aí ele interna por algum motivo, alguma condição de saúde. Tinha um problema cardíaco que descompensou. E aí ele perdeu função renal, e aí precisou mudar alguns medicamentos que não são mais indicados para essa questão dos rins, por exemplo. E isso vai mudando ao longo da internação e ele sai com uma outra prescrição. E às vezes ele chega em casa e fica realmente com essa dúvida. Putz, mas e aqueles outros dois que eu usava não estão mais aqui? Então, se ele não tem essa orientação do que foi acontecendo com os medicamentos dele, né, quando já faz um uso crônico, por que foi saindo, o que foi entrando no lugar, por que mudou a dose, né, e fora as orientações mais gerais de como utilizar, o armazenamento, né, de como levar isso para a sua rotina também. A gente sempre tenta trabalhar essa questão de tentar organizar os horários, por exemplo, conforme a rotina da família, a rotina do paciente, né? Lá no hospital, às vezes, tem que mudar alguns horários, porque o hospital tem rotina, né? Tem turnos, tem horários específicos. Então, é bem importante fazer essa adaptação para a realidade daquele idoso depois em casa. Então, tem várias estratégias que a gente pode utilizar, né? Lembretes no celular, a gente pode fazer calendários, tabelinhas para lembrar, para colocar na geladeira, algo que fique bem. A tabela, né, na geladeira. Não, os medicamentos vão ficar lá, depois eu falo onde tem que ficar, no lugar certinho. Então, de ter ali os horários, né, algo que fique bem à vista, né, para o idoso. Às vezes a gente pensa coisas bem simples. O primeiro medicamento que o idoso toma em jejum. Talvez seja bom deixar esse medicamento já na cabeceira à noite, né? Deixar ali a cartelinha dele e um copo d'água, porque daí ele já acorda e já lembra de tomar. E aí vai fazendo as suas coisas até tomar o café da manhã e assim por diante. Né? Medicamentos que são uma vez na semana. Então tentar escolher um dia de semana que ele lembre. Né? Tem pacientes que relacionam com algum programa específico. Quando é de manhã bem cedo, então eles tomam no dia do Galpão Crioulo, né? Se é um outro horário, assim, à tarde, então no horário do Luciano Huck, sei lá, né? Então, a gente tem que tentar fazer essas adaptações para que fique o mais fácil e que isso vá virando uma rotina, né? A gente pode fazer uma analogia com coisas que não são medicamentosas, né? A gente vai começar uma atividade física, por exemplo, até aquilo virar uma rotina, a gente tem que fazer muitas vezes e aí isso vai introjetando e aí isso a gente acaba aderindo melhor, né, ao longo do tempo. E eu acho que para além de virar uma rotina, é virar um hábito, né? Eu acho que tu tá trazendo coisas bem importantes, assim, a Fran também trouxe, e que tu tá de uma forma muito feliz, né? Eu fico escutando vocês e vocês falando do paciente idoso, né? O Roberts falou ali da questão do paciente que está acamado, né? Que é um pouco mais difícil, porque a gente tem duas situações que são importantes, né? Primeiro é a gente poder de alguma forma, né, sempre validar, né, a independência e a autonomia desse sujeito e incluí-lo nesse processo como um todo. E aí, às vezes, a gente, por ser idoso, né, e aí pensando na questão emocional, por ser idoso, muitas vezes a gente, de forma inadequada, já o considera incapaz e sem condições de aprender, sem condições de decidir, né, sem participar desse processo como um todo. E muitas vezes ele desiste porque ele não está entendendo por que ele está fazendo tudo aquilo. Quando o paciente ele é mais dependente, tá mais acamado, precisa de mais cuidado, a gente vai ter que também dar uma orientação para o maior número de pessoas, né? Porque muitas vezes não é um cuidador. Né? Às vezes tem mais de um cuidador e que seja e isso que tu comentou, né? Chega em casa e mistura as medicações que tomava antes com as medicações que toma, né, depois da internação, isso pode dar uma confusão. E se a gente não orientar de uma forma correta os familiares? Então, tem aquele paciente que vai estar mais dependente, que vai precisar de um maior cuidado, mas tem aquele paciente ou aquele idoso que vai conseguir gerir, né? A gente estava conversando esses dias do quanto a gente tem percebido,
idosos cuidando de idosos, né? E as famílias, elas estão menores, a gente tem um número menor de pessoas que se responsabilizam, que se tem que conseguem fazer esse cuidado mais permanente, né? A gente vê muito idoso morando sozinho, indo à consulta sozinho, na internação ficando sozinho, porque às vezes a rede de apoio é muito precária, né? E a gente tem que entender o sujeito na sua integralidade, né? Poder pensar nele. A gente não pode fazer orientações gerais. A gente vai ter que fazer orientação sempre, que é isso que a Fran disse em relação a poder conhecer todo o paciente, porque cada paciente a gente vai ter que dar um tipo de orientação, né? Eu lembro, assim, tem aquele paciente que eu nunca vou esquecer, assim, de uma orientação farmacêutica que foi com cores, né? E que sinalizaram quais eram as cores dos remédios para a senhora não se confundir. E aí fizeram uma tabela, não com nomes, porque a senhora não conseguia ler, mas sim com cores dos remédios, né? E o quanto isso fez um sentido para ela e ela conseguiu aderir de uma outra forma. A gente poder também fazer com que as pessoas entendam. Eu brinco, né, que bula de remédio e Google não deviam existir nem para doença e nem para efeito colateral, porque se tu lê para um paracetamol, N coisas acontecem. E aí as pessoas não aderem porque têm medo, né? E tem aquelas pessoas, e eu falo isso por causa das medicações né, psiquiátricas, assim, que eu acabo tendo mais contato, que os pacientes, eles dizem, eu tenho medo de viciar, mas o que vicia é que tu começa a tomar uma medicação e tu não para nunca mais, não vai reavaliando, né? Então a gente também poder pensar, né, que esse idoso, ele tem uma história. Eu escuto muito, né, as pessoas pensarem que na velhice ou no adoecimento, os pacientes vão se transformar em outra coisa, né? Então, aquele sujeito que sempre foi mais rabugento, que sempre foi mais difícil, né? Aquela mulher que sempre foi um pouco mais teimosa, ela não vai deixar de ser porque ela tá velha. Então, a gente tem que pensar sempre que a coluna cervical, vamos dizer, a nossa personalidade, ela se mantém. Então, se a gente tem uma pessoa que é mais difícil na idade adulta, a gente vai ter uma pessoa, né, na velhice um pouco mais difícil. A gente pode ter uma certa maleabilidade? Pode, né? A gente pode conseguir alguns ajustes, mas a gente não vai ter um sujeito que nunca foi agradecido, mega agradecido na velhice, porque isso não faz parte do jeito que ele é. Né? Então a gente também tem que pensar nisso, assim, de olhar para esse sujeito e pensar nas suas particularidades, em como ele lida. Ficar, né, envelhecer não é uma coisa fácil. A gente sente isso. A gente sente no nosso corpo. A gente não consegue. Às vezes a cabeça tá muito bem, mas o corpo não obedece. Então eu digo, às vezes tu quer correr, mas o teu corpo não consegue com que tu corra. E aí quando vem um adoecimento, isso piora ainda. Obviamente, os sintomas depressivos vão fazer parte desse processo. E esse processo é um luto daquele sujeito que era super independente, que ainda tem a sua autonomia preservada e daqui a pouco vai ter que se deparar, conseguir, não está dando conta desse cuidar sozinho, e isso em aspectos emocionais. Então, eu às vezes eu tenho a sensação de que quando a gente está falando de questões emocionais, a forma melhor de se ajudar esse sujeito é incluí-lo no processo como um todo e não excluí-lo. É fazer com que ele possa participar do seu cuidado, que ele possa participar das coisas que são feitas em casa, que ele possa decidir junto o que ele quer, o que ele não quer, mas que ele seja, né, integrado a essa família. Às vezes a gente quer ponta, a gente ele não faz esse processo de ainda ser aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe, aquele avô, né? Então ele tem um papel. E esse papel não pode
finalizar com a velhice ou com o adoecimento. Ele ainda vai ter esse sentido e é isso que faz ele viver. Né? Então a gente tem que também respeitar isso. E eu fiquei muito pensando. Alguém falou que estou trancando, né? Eu vi que eu tranquei um pouquinho. Então, poder pensar nisso. Isso me lembrou, Simone, desculpa te interromper, agora que tu comentou, né, a questão de que a gente tem que preservar, né, a autonomia e independência, né, desse sujeito, né, o máximo possível, que ele participe do seu tratamento, que ele tenha voz, decisão, e isso me lembrou muito uma questão nas nossas atividades profissionais, que é a questão de como lidar com o paciente idoso, né? E aí que entra aquela questão que a gente conversou ali no início, de que a gente coloca todo mundo na mesma faixa etária, idoso, adulto, e aí às vezes algumas segregações assim inadequadas ocorrem na maneira de se comunicar, enfim, que é uma coisa que a gente sempre comenta, né, no nosso trabalho e nas orientações que a gente dá sobre como lidar com o paciente idoso, e me lembrou, a tua fala agora me lembrou bastante isso, né, a questão da vozinha, vozinho, né, que tu descaracteriza aquela pessoa, né, e tu sempre traz muito bem pra gente que talvez aquela pessoa não seja vó nem vó, né, então assim, aí tu tá chamando ela de vozinha e de vozinho, né, então assim, de tratar sempre esse paciente pelo nome, né, ver como ele quer ser tratado, né, se ele gosta de ser chamado de vô ou de vó, e aí outra questão, mas porque isso também são questões, né, essa forma, esse manejo do paciente idoso, que é também, né, o tema da nossa conversa aqui hoje, ele passa muito sobre isso também, né, que tu estava colocando agora, que é a questão de respeitar, né, as decisões e a participação desse paciente no tratamento, né, e a maneira adequada de se colocar e de lidar com ele, né, até pelas limitações que, às vezes, né, não é para todas as pessoas, mas as limitações que são comuns ao processo de envelhecimento fisiológico, né, que é coisas que a gente aborda bastante, como a perda auditiva, né, as dificuldades visuais, que não significa que todas as pessoas terão, nem da mesma forma, mas que são alterações comuns ao processo de envelhecimento, né? Então, quando a pessoa vai tendo algumas perdas, né, mais às vezes ela vai sendo deixada de lado porque não escuta direito, então tu conversa comigo e deixa ele lá, tu vai conversar só com o familiar, tu não vai conversar diretamente com o paciente, né, com a pessoa idosa ali com a qual tu está lidando. Então, né, essa tua fala me lembrou bastante isso, essa questão do como se comunicar, né, adequadamente, como realizar esse tratamento de maneira adequada, né, com o paciente idoso. Me lembrou bastante isso. Complementando, né? Não, e a gente, como profissional de saúde, a gente tem uma tendência como a gente trabalha com tecnologias, e isso já aumenta uma distância muito grande do paciente, né, do idoso, dos familiares. Então, a gente acaba, às vezes por questão de tempo, né, de organização das questões da nossa rotina, do trabalho, enfim, fazendo isso que a Fran comentou, de às vezes invalidar e não incluir aquele idoso na conversa. Não porque ele não escuta direito, porque eu vou ter que explicar talvez várias vezes ou de formas diferentes, né, que eu vou ter que ir talvez por etapas ou de uma forma um pouco mais por partes, né? E que isso é muito importante, assim, é isso que a gente tem que tentar mudar um pouco na nossa cultura, né? Não é porque o idoso é o idoso, ou pode ter algumas limitações, que a gente vai aumentar mais a distância e não vai incluí-lo na conversa. E às vezes a própria organização que ele faz com as suas... No exemplo dos medicamentos, né? A gente não precisa invalidar, não é porque eu estudei, eu sei que a tabela melhor é assim, assim, assado, com essas cores. Não, se ele se organiza do jeito que ele tem, com uma folha de caderno, com cores ou com números, a gente tem que, na verdade, valorizar isso e reforçar se é algo que está dando certo, né? A gente tem essa nossa mania de tentar impor o que a gente está querendo dizer em casa. Por isso essas formações em serviço às vezes são tão importantes, né? Porque mais do que pensar nas orientações que cada nicho precisa estar atento, né? No momento
da alta, enfim, cada nicho profissional, o mais importante às vezes é tu ter, né, os profissionais capacitados, né, e cientes de nuances, assim, para que eles possam fazer o melhor ali dentro da condição ou da equipe que estiver à disposição, né? Porque, né, nem todos os serviços vão ter uma equipe multiprofissional, completa, como nós temos, né? Que é um grande benefício, enfim, né? Então, mas nem todos os lugares terão, né? Então, de estar capacitado, né? Os profissionais que estão ali à disposição estarem capacitados para oferecer o melhor dentro né, da sua condição de trabalho ali, como o Bruno colocou tão bem, a gente também tem essas questões, né? A gente trabalha com tecnologias duras, a gente trabalha com demandas altas de trabalho, né? A gente tem sempre horários bastante restritos, então isso, né, a nossa rotina implica muitas vezes essa agilidade, né? E aí a gente tem que dar 2 passos para trás e né, ver quem é aquele paciente ou aquela família que está naquele momento ali na tua frente para conseguir prestar então o melhor essa assistência que ela tem essas não são regras gerais assim, mas a gente tem esse conhecimento geral, mas que para cada sujeito ela vai ser subjetiva, né? Ela vai ser direcionada para aquele paciente. E poder adequá-la, né? Eu acho que o idoso a gente vai ter que ter, né? Isso que o Bruno traz em relação à memória, né? É uma das perdas, né? A gente acaba tendo uma maior dificuldade de lembrar das coisas. E a gente muitas vezes precisa repetir. E aí eu já atendi pacientes, né, que me disseram assim, não, Simone, eu tive que avisar que eu estava ali porque todas as orientações eram dadas para minha filha. E aí as pessoas perguntavam como que era a rotina né, a minha rotina. Eu sei como que é a minha rotina, eu sei falar. E aí ela disse, eu tive que sinalizar isso, porque às vezes a gente não se dá conta, porque é mais fácil, né, ou mais cômodo, eu nem diria fácil, tu falar direto com um familiar. Assim como às vezes é muito mais rápido, né, tu dar um banho de leito no paciente do que tu aguardar ele tomar banho, que vai demorar muito mais, né? É muito mais fácil tu alcançar todo o café, o almoço, né, pronto, do que esperar ele cortar. Ele vai demorar mais tempo para fazer isso. E tu vai ter que ter maior disponibilidade. E a gente sabe, assim, que o confinamento, vamos dizer, do hospital, ele traz muitos prejuízos para o paciente idoso. O paciente que fica muito tempo internado, ele já sai com que é muito comum o delírio, os pacientes se confundem, os pacientes trocam o dia pela noite, os pacientes por não conseguir dormir, não ter o seu sono da forma que tinha em casa, voltam com uma certa dificuldade, assim, levam os pacientes às vezes ficam muito irritadiços no hospital e quando saem do hospital isso permanece por um tempo. O idoso é um paciente que alterações, né, de cunho emocionais, eu sempre digo para as minhas alunas, a gente tem que pensar se isso não tem algo orgânico, porque é muito comum a gente ter alterações. Então, história de vida e a personalidade prévia desse sujeito é importante. É muito difícil um sujeito se tornar outro, né, na velhice. Então, se ele não tinha características de ser mais depressivo, de ter questões psiquiátricas mais importantes, se ele era uma pessoa adaptada, uma pessoa que estava bem, pode ser que tenha alguma coisa medicamentosa ou alguma alteração do ponto de vista orgânico, e a gente tem que estar sempre conversando com o geriatra. Então, antes da gente dizer, ele já está com um sintoma emocional, ele está mais deprimido, ele não para, ele saiu do hospital e ele só dorme. Né? Tem que questionar se isso é depressão mesmo. A gente não pode achar que isso é algo já posto. Não é porque o paciente está idoso que ele vai se deprimir e ele vai dormir mais. Muitas vezes sim, mas nem sempre. Então a gente tem que também poder questionar algumas coisas. Em casa a gente vai ter que ter uma nova adaptação, tanto para aquele sujeito que vem com um maior número de sequelas, quanto aquele que
não tem tantas sequelas, mas não tinha nada, e daqui a pouco se depara tendo que tomar 10 remédios, ou tendo que, né, não tendo controle esficteriano, então não conseguindo fazer xixi e cocô certa, porque isso acontece, né? A gente tem pacientes que vão para a internação, né? Isso é ruim de falar, mas eu acho que tem que ser falado, né? Muitas vezes o paciente idoso ele usa fralda, né, na internação. A Fran pode me dizer assim. E aí ele usa fralda, mas ele não usava. E aí, como nós não temos o tempo na internação, e aí eu digo isso pela emergência, que é a minha casa, assim, é onde eu trabalho. Muitas vezes a gente não consegue ter tempo para levar o sujeito ao banheiro. A equipe assistente não tem tempo. E aí olha para o sujeito e diz, pode fazer na fralda, né? E aí tu acaba, num primeiro momento, tu vai estranhar, daqui a pouco tu vai acabar fazendo, porque tu não vai aguentar. E isso, quando tu volta para casa, o teu controle fica diferente. E aí a gente tem que reaprender. E o nosso cérebro, ele aprende muito rapidamente em coisas mais fáceis. É que nem o paciente que usa sonda, né, Fran, por muito tempo e depois não sabe controlar. Acho que tu poderia falar um pouquinho disso para nós. Tem que fazer treinamento depois que vai tirar a sonda. Essas questões, assim, muitas vezes, assim, o paciente quando chega no hospital, chega numa condição, né, dependendo do agravo, né, que levou ele até lá, ele vai chegar com uma, né, principalmente o idoso, enfim, ele vai chegar com uma condição, às vezes, de saúde muito grave, né, ou com muita dependência, enfim, que ele vai ficar restrito ao leito, que ele vai fazer uso de uma fralda ou de dispositivos invasivos, né, como, por exemplo, uma sonda para, né, para urinal, enfim, e outros diversos dispositivos invasivos, assim, de tratamento, enfim, mais específicos, né? E ele vai ter ali uma série de condições ali, diversas, a saúde, de medicações, que, como bem pontuou, é muito comum ocorrer o delírio durante a internação, isso pode ser por causas metabólicas, isso pode ser por causa do uso de medicação, a própria desambientação. Então, assim, em situações mais graves, nem toda situação vai ser assim, né? A gente fala, não é para assustar as pessoas, né? Mas essas situações acontecem, né? Então, a gente vai ter essas situações mais graves e esse processo de recuperação, ele vai ser mais difícil, né? Então, essa é a importância de começar a tentar pensar nisso na internação e a importância de uma equipe bem treinada, né, para precocemente, e quando eu digo equipe bem treinada, é toda a equipe, né, equipe médica, equipe de enfermagem, o farmacêutico, nutricionista, psicologia, enfim, ou que vai estar vendo ali uma situação que talvez não seja mais necessária e pode discutir com toda a equipe, né, será que ele ainda precisa estar com essa sonda? Tu vai discutir com toda a equipe, né? O paciente está com delírio, aí o farmacêutico vai nos trazer, será que tal medicação pode estar interferindo? Então, para a gente tentar desinvadir, né, que a gente, né, o termo que a gente usa, esse paciente precocemente, e estar atento a todas as situações que podem trazer danos para esse paciente de natureza iatrogênica, né, que talvez, que às vezes na sequência de cuidados, um paciente tão grave, né, tu vai priorizando algumas questões, e às vezes outras vão ficando. Então, é importante da equipe bem treinada, ela tá atenta para essas questões, assim, mais precocemente, e ter um olhar, às vezes, quando o paciente tem uma gravidade tão grande, né, um paciente que está uma condição de saúde tão séria, enfim, às vezes a equipe está tão atenta a determinadas coisas, porque tem que estar, deve estar, né, que essas questões, às vezes, assim, será que de repente não podia tirar uma sonda? Enfim, né, por exemplo, estou pensando aqui, elas acabam se passando. Então, quanto mais precocemente a equipe está atenta a isso, melhor, né, para o paciente, mais chance dele se restabelecer rapidamente. E outra questão que é bastante importante quando a gente pensa no paciente idoso, e que é uma coisa que a gente tem tentado promover bastante, é a presença de um familiar, né, 24 horas, onde um acompanhante, né, a pessoa de confiança desse melhor para ele estar acompanhado, que reconheça, né, da sua família, sempre perto, por apoio, para dar apoio emocional, enfim, de próprios cuidados, né, no dia a dia, para ele não ficar tão desambientado, para que essa pessoa possa trazer elementos, né, daquele paciente, que talvez naquele momento não esteja tão bem, por exemplo, se ele usa óculos, se ele usa prótese dentária, se ele gosta de ouvir o rádio, um programa de rádio toda manhã,
Então, para promover essas questões para esse paciente que está internado, porque todas essas questões que parecem simples, assim, né? Então, a gente está falando, por exemplo, de um paciente grave, né? Então, essas questões muito simples, elas passam, né, desapercebidas, e não porque realmente tem coisas realmente mais importantes que precisam da atenção da equipe, né? Então, são detalhes, mas que são de extrema importância para restabelecer esse paciente mais rapidamente, ou que principalmente para que ele não tenha danos adicionais que ele não precisaria ter em função da internação, né? Que a gente possa prevenir algumas questões. Uma confusão, para que ele não fique tanto tempo fazendo uso de um dispositivo invasivo, que ele vai ter que ter um treinamento depois, né, para poder voltar, né, às suas atividades ali normalmente. E isso se estende muitas vezes no pós-alta, né, porque tu não vai deixar uma pessoa no hospital, né, sujeita a tantos riscos por um longo prazo, então ela vai para casa ainda se restabelecendo, e aí, mais importante, a família está incluída, né, ou a família, ou a rede de apoio, a pessoa que estiver ali, né, na vida desse paciente, para que no pós-alta, e ao longo da internação, essa pessoa também esteja participando desses processos, e quando ela tem a alta junto, né, a família tem uma alta junto, que isso ocorra de maneira mais tranquila. Que foi até um comentário aí que eu esqueci o nome da pessoa que fez, que quando o paciente é acamado é mais desafiador ainda, e né, porque envolve mais cuidados específicos, técnicos, mais treinamento, então é importante do envolvimento. Eu quero complementar também essa questão que a Fran trouxe, da importância desse trabalho interdisciplinar mesmo, que cada membro da equipe acaba realmente, às vezes, focando mais numa questão, e às vezes outro colega acaba se dando conta, né? Então, às vezes, um colega que está mais próximo, como a enfermeira, às vezes a fisioterapeuta nos avisa assim, olha, aquela paciente, eu achei ela mais sonolenta hoje de manhã, quem sabe a gente, né, você tem algum medicamento novo que entrou para a gente conseguir revisar. E uma coisa muito importante, além desse trabalho interdisciplinar, é as condutas, assim, e o plano terapêutico está bem alinhado com a equipe e com o paciente, né? Pensando assim nessa transição do cuidado, né? Então, entender qual que é o objetivo dessa internação, né? Se é por exemplo, um idoso que é hipertenso, diabético, ele internou por uma infecção urinária, que seja. Então, aquela internação não vai curar as outras questões que ele já tem. Então, é importante ele entender isso, né? Para entender que o que ele ainda consegue ganhar, por exemplo, de funcionalidade ao longo do tempo, e para isso estar bem alinhado também pensando em casa, né? Como que ele vai estar, que às vezes a gente tem essa questão de é melhor ele ficar internado, porque aqui ele vai ter todo o cuidado, mas ao mesmo tempo, né, o idoso internado tem muito risco do delírio, que a gente já falou, risco de infecção, né, com os catéteres, com todos os procedimentos, o número de pessoas que vão circular ali. Então, De quedas. Isso, risco de quedas, isso aí é muito importante. Então, acho que é bem importante toda a equipe e o paciente, os seus familiares, estarem com isso bem alinhado, né, pensando na questão de qual é a meta, assim, e de entender qual que é a perspectiva daquele idoso sair para casa. Então, às vezes ele pode estar acamado aqui, mas ele pode ter uma perspectiva de talvez, dependendo da reabilitação, conseguir sentar, conseguir levantar, fazer pequenos passos, né, para os familiares não terem expectativas de que ele teve um AVC, alguma coisa assim, vai sair caminhando já. Não, acho que é importante trabalhar isso e de ver que as coisas vão indo aos pouquinhos e de trabalhar essas expectativas também. E eu acho também, né? Porque a gente, agora a Sônia tá falando, né, que ficou cuidando da mãe dela. Porque é muito difícil para a família, né? Eu acho que quando tem situações que mas pacientes são mais debilitantes, assim, que são mais debilitados, a organização da família como um todo. É muito comum, né, a gente ver, né, o estresse do cuidador, porque tu não vive mais a tua vida, tu vive a da pessoa que está doente, né? Independente, isso é uma máxima da psicologia hospitalar. Quando uma pessoa da nossa família está doente, a família inteira adoece, né? Porque a gente se envolve tamanho com isso que acabamos entrando nessa angústia, que é uma angústia das incertezas. E eu acho que
o melhor do lugar para as pessoas é poder estar em casa, né? É poder estar no seu conforto, no também a gente tem que entender que muitas vezes essa família não tem condições, né? E isso é mais difícil, então tem que ser preparado com mais tempo de antecedência, porque em determinados que o paciente vai sair confuso. Se tu não fala para uma pessoa que nunca viu o seu familiar confuso, que ele vai para casa, como assim ele vai para casa confuso se ele era até então autônomo? Né? Então é muito difícil, são muitos vieses que tem que ser pensado e tem que ser planejado, né, quando a gente está pensando no idoso. E eu ficaria aqui, acho que é 2 horas conversando com vocês, mas já se passaram, né, 55 minutos da nossa live, e pelo que eu sei, eu não sou muito por dentro dessas lives, parece que nenhuma hora finaliza, então eu estou com medo dela finalizar e nós ainda estarmos aqui. Então, eu queria aproveitar para agradecer, então, o Bruno e a Fran por terem sido meus parceiros nessa conversa, além de parceiros de trabalho, agora parceiros do coletivo. Estou muito feliz com a vinda de vocês. Queria agradecer muito a participação de todas as pessoas que aqui estão com a gente, convidá-los a seguirem o coletivo e a estar, que novidades estão vindo por aí. A ideia é ser um espaço multidisciplinar para a gente poder pensar na assistência hospitalar e no pós-alta do hospital. Então, agora eu deixo a palavra para a Fran e para o Bruno se despedirem e agradeço. Então, obrigada pelo convite, né, em nome do coletivo, né, é um prazer estar aqui, né, e se tivermos novas oportunidades, com certeza vou participar, acho que é uma excelente, um pouco do que a gente vivencia, né, diariamente, né, que realmente a gente faz esse trabalho, né, tentamos fazer ele, trocamos essas ideias sempre, então é um prazer a gente poder compartilhar um pouco com outras pessoas também, e assim a gente vai aprendendo juntos. Obrigada. Então, Simone, eu também agradeço, né, poder estar participando, conversando um pouquinho, né, mostrando um pouco desse nosso trabalho, tanto cada um na sua área, mas o trabalho interdisciplinar, que isso que eu acho que é realmente o foco. Quando a gente trabalha com assistência em saúde, trabalha o idoso, a gente nunca vai trabalhar sozinho, né, é trabalhar, inclusive transdisciplinarmente, né, incluindo o familiar, então, e às vezes a gente muda de instituição, alguma coisa assim, que às vezes falta tal profissional, isso, aquele, a gente fica mal acostumado, né? Mas acho que é tentar trabalhar essa questão e essa cultura, né, do trabalho interdisciplinar, que eu acho que o coletivo, né, está trabalhando bastante isso. Então, obrigado mais uma vez. E quando a gente sabe um pouquinho do outro, né, a gente se complementa. Eu acho que é bom assim, mesmo que a gente não tenha todas as profissões, né? Eu tô olhando aqui a Zuleika, né, que é assistente social e que é nossa parceira lá do hospital, da importância, né, do serviço social junto com isso, assim. Então a gente teria muita coisa para poder conversar com vocês. Sintam-se à vontade para fazer comentários lá, né, no Insta ou na página mesmo. É a Kerley, minha irmã, lembrando do grupo de estudos, então, que é o grupo de estudos de psicologia hospitalar, né, voltados a estudantes de psicologia e psicólogos. Convido a todos, amanhã não, na quarta começa, e aí quem quiser se inscrever, eu estarei feliz, né, falando na quarta-feira sobre a questão do aborto legal. Mas, né, eu queria de novo agradecer aos meus parceiros. Eu acho que é melhor a gente encerrar antes que nos encerrem. Tá bom, gente? Beijo. Obrigada por tudo, tá? Beijão. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.